Bom dia, hoje temos Bom aqui dia, connosco José Cruz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e, obrigado eu. aliás, o nosso desafio também, porque eu sei que o pôs a pensar em um bocadinho na inteligência artificial. Uhum. José Cruz é investigador no Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Tecnologia do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, tem formação na área da tecnologia dos processos e atualmente é membro das comissões técnicas do Comitê Europeu de Normalização. Mas agora já vamos entender tudo, muito melhor o que é tudo isto, como é que é a indústria dos costumes em Portugal. E começava precisamente por aí para também o conhecermos um pouco melhor. Como é que começou esta aventura dos cortumes? Ora bem, esta aventura dos cortumes não teve, como é que eu ia dizer? Foi um processo natural, porque desde a altura dos estudos do liceu tenho alguns amigos de infância e que são aqui da zona da indústria de cortumes que estavam a iniciar uma empresa e que me convidaram na altura. Não sabia bem ao que queria, mas achei muito interessante e pronto, e optei por ficar e há 30 anos cá estou e continuei. Começou e nunca mais deixou. Foi um pouco por laços de amizade, não tinha nenhum tipo de ligação ao setor, nem por via familiar, nem por via de, apenas por pessoas amigas que são nascidos e criados aqui na região, que têm familiares que eram proprietários de fábricas, e pronto, foi um pouco por aí, por esse incentivo e depois na altura também saí do serviço militar, eh, que à época era obrigatório, Pois. ah, e pronto, quando estamos naquela fase ainda de decidir, não sabemos bem para onde é que havemos de ir, apareceu e embora. Sim, e gostou, não é? Acabou E por. gostei, sim, sim. Já são 30 anos. Quando diz região, aí na região é em Guimarães, é na zona. Não, eu vivo em Guimarães, mas a região onde está centrada o grosso da coluna da indústria é na região de Alcanena, no distrito de Santarém. Embora em Guimarães também existam uma parte de algumas fábricas e na zona norte tem algumas também, na região do Porto, mas digamos que estão centradas, o grosso da coluna está centrado aqui na região de Alcanena, que é onde o centro está instalado também. Alguma história nestes 30 anos que eu tenha marcado e queira partilhar connosco? Ui, Eu sei histórias temos todos os dias. Digamos que que pergunta de propósito, porque eu sei que tem algumas. temos, como é que eu lhe hei de explicar? Uma história curiosa, curiosa que não tem nada de. É engraçada, mas que na altura me pareceu uma perfeita estupidez. Por isso é que eu digo que é marcante pela negativa. Porque eu, quando comecei a trabalhar num laboratório, onde nós prestava, era uma empresa, uma indústria química, prestava assistência nas empresas e nós fazíamos muitos ensaios de desenvolvimento para, como éramos fornecedores para os nossos clientes. E um belo dia, introduzi dentro do equipamento, ou pensava eu que tinha introduzido dentro do equipamento as peles para fazer os desenvolvimentos, e ao fim de um dia de processo de adição de produtos, abri a porta do equipamento e cheguei à brilhante conclusão que não estava nada lá dentro, apenas os produtos e a água. Portanto, é, é engraçado porque hoje, às vezes, passados 30 anos, que esta história estava mais ou menos em circuito fechado, digamos, para proteger o idiota, mas é giro porque às vezes estou em conversa com pessoas mais novas e mais recentes que me contam esta história como sendo alguém. E dizem, pá, lembras-te daquele fulano que fez isto, isto e isto, e eu estou a ouvir a história, sabendo que fui eu, mas que está associado a outra pessoa e eu deixo seguir o barco. Pelo menos livro-me Realmente. dessa. Mas pronto, é uma curiosidade apenas engraçada. Quer dizer, momentos marcantes, seriamente falando, são todos os dias. Isto é um trabalho. Trabalhar na investigação que eu estou a fazer agora há pouco tempo, há 2 anos e meio, três que estou aqui no centro, mas até lá trabalhei sempre em chão de fábrica, em produção real. E,
todos os dias é uma aventura. O trabalhar em fábrica, na produção, é uma pressão constante. Ou seja, todos os dias temos que ter noção de que as coisas têm a correr bem, porque senão são prejuízos enormes. Pois. Trabalhamos com matéria orgânica, tem sempre uma componente um pouco dúbia, ou seja, as nossas certezas são até um certo ponto, depois temos que contar um bocado com alguns fatores externos que não conseguimos controlar, mas pronto, é o que é. É um desafio constante. É, é. O Não, bom que tem é que não é rotineiro. não fica aborrecido. Não, não. O dia da manhã é diferente do de hoje, e o de hoje é diferente do de ontem, e Agora, por aí. para ficarmos todos a conhecer melhor, falou do centro e depois falou do chão de fábrica, e eu vou explorar um pouco essas duas questões. Força. Começava por perguntar o que é o STIC, quais são as finalidades, também para quem está a ouvir e não conhece, ficar a conhecer. Ora, o STIC, o Centro Tecnológico da Indústria do Couro, é uma instituição que faz parte do Sistema Nacional Científico. Para além de ser uma ONS, é uma organização setorial. Também por isso temos assento por via do IPQ nas comissões técnicas de normalização do Comitê Europeu. Uhum. Temos várias valências, fazemos desde certificações, temos um departamento de formação, de sustentabilidade e ambiente e energia, depois temos o nosso departamento mais específico de inovação e desenvolvimento, segurança alimentar, temos os laboratórios de análises químicas e físicas, higiene e segurança no trabalho, fazemos um bocadinho de tudo, um pouco aqui no setor. É todo o apoio Não só ao setor, nós temos aqui na nossa região, damos apoio em termos de laboratórios e de certificações a vários setores de indústria, à indústria agroalimentar, fazemos aqui muitas análises de águas, de recolhas de gases, a enfim. parte da sustentabilidade também é muito relevante. Sim, sim, não, não, digamos que não estamos, a nossa missão é no setor dos portunos, obviamente, mas estamos basicamente a colaborar com todas as indústrias aqui da região É que verdade que necessitam dos nossos serviços. vocês têm uma fábrica tipo, uma fábrica modelo no vosso. Uh, digamos que temos uma mini fábrica. Nós, para além nessa mini fábrica, podemos trabalhar, digamos que a duas escalas. A uma escala laboratorial muito pequenina, com equipamentos muito pequenos, e temos uma escala um bocadinho mais alta, não tem nada a ver com a produção, mas é uma escala que já nos permite ter uma aproximação muito real à produção industrial. Tenho que ir visitar um dia destes. Força, Como é que temos todo o gosto. eu já estive em Alcanena, aliás, e já tive a oportunidade de visitar uma fábrica e ver a produção ao vivo. Mas melhor do que eu, José, para explicar como é que é o processo produtivo no setor dos costumes, também para ficarmos com uma ideia e para daqui a pouco relacionarmos com a inteligência artificial, não é? Mas para dar aqui algum contexto. O processo produtivo no couro divide-se basicamente em dois pontos. Há uma fase de processo que está diretamente relacionado com o processo químico, ou seja, a transformação do couro desde que ele chega, que é comprado num estado bruto, digamos, como sai do animal, e é iniciado um processo que numa primeira fase é o processo da curtimenta, depois passa para uma fase do processo, tudo em meio aquoso, que consiste basicamente em dar as características que pretendem ao couro, porque no final existem variadíssimos tipos de artigos, que são direcionados para vários setores, do vestuário, calçado, e afora, que têm características diferentes. Uma pele para um sapato não tem as mesmas características da pele para um casaco ou para umas calças, tudo tem a sua especificidade. E depois tem uma componente mecânica, que durante o processo e durante todas as fases do processo existem máquinas, umas para igualizar a espessura da pele, outras para dividir a pele, enfim, um sem número de equipamentos que se utilizam. Ah, entrar aqui muito em detalhe no processo. Acho que já ficamos aqui com uma ideia.
Eu quando Sim, mas visitei, é um processo complexo, sim, sim, bastante complexo. Inclusivamente temos agora aqui também um novo colega que vem de outro setor que tinha uma ideia, pensando que curtir uma pele, trabalhar uma pele que é uma coisa básica, simples, não é, não tem nada de simples nem nada de básico, mas pronto, não tem não, porque eu confirmo, como disse, visitei uma fábrica e fiquei muito surpreendida. Eu acho que as pessoas não têm ideia do grau de não. especialização que tem o processo. Aliás, não têm ideia nem do próprio processo em si, como é que ele como é que é feito, e não têm, digamos que, uma ideia real do que esta indústria tem em termos daquilo que se calhar iremos falar mais à frente, que é a circularidade, a sustentabilidade. Digamos que a nossa indústria, desde que existe, que é uma indústria por natureza recicladora. Nós não trabalhamos com couros, ninguém, essa ideia de que alguém vai matar um animal para lhe tirar a pele é completamente surreal. Isso não existe. Ah, Nós somos um setor e uma indústria que trabalha um resíduo de setor. Portanto, imaginemos assim, muito rapidamente que a indústria de cortumes não existia. Imaginem todas as peles que saem dos matadores para a indústria alimentar serem depositadas em aterro. Portanto, Claro, estávamos a falar numa catástrofe ambiental claro, há aqui e, uma rede entre várias indústrias, certo? exatamente. Eu também, também tive a oportunidade de perceber essa ligação. Vocês pacientemente andaram a explicar-me isso. Portanto, há toda uma. Como é que eu ia te explicar isto? De uma forma leiga, talvez. Ah, Força. mas o processo produtivo começa com a criação do gado, que tem determinadas regras também, não é? A nível ambiental, Sim, exatamente. e do cuidado com os animais e tudo mais. Exatamente. Depois passamos para os matadores, por causa da indústria alimentar. Exatamente. E, da, Ou e, seja, da- e do animal saem várias coisas e uma delas é a pele, que é depois e uma delas é a pele, exatamente, que iria para aterro. Não tinha outra solução, não fosse a indústria dos cortumes pegar nela e transformá-la. Claro que tudo isto não há mundos perfeitos e a moeda tem sempre duas faces. Esta é o nosso lado reciclador por natureza, mas depois temos o outro lado da moeda que é uma indústria poluente. É uma indústria que tem um processo com uma carga química de síntese muito grande. Ah, É óbvio que estamos a falar, se calhar, a data de hoje já não é aquilo que foi no passado, porque, como é que eu ia dizer isto? A natureza oferece-nos praticamente todos os produtos e substâncias que nós utilizamos na indústria química. Claro, O que se fez com o passar dos anos e com a evolução foi pegar nos produtos de síntese e nos derivados do petróleo e começar a dar uma performance diferente por exigência do consumidor. E isto é um ponto básico que eu normalmente friso, é que nós andamos aqui todos com estas circularidades, sustentabilidades, a falar em reduções, em limitações, mas depois a consciencialização do consumidor, que é a base disto tudo, que claro, no fundo, se formos espremer muito o sumo do limão, digamos que este problema ambiental que existe hoje foi quase por exigência do consumidor, porque as marcas cada vez vão exigindo mais às matérias-primas que utilizam e uma performance maior, porque o consumidor o exige. Eh, exato, Portanto, as marcas não têm exigências que as pessoas não queiram que elas sejam assim. Portanto, se baixarmos a exigência ao nível do consumidor, obviamente consegue-se utilizar e fazer praticamente tudo com produtos de origem biológica, de origem natural, porque a natureza produz tudo isso. Agora, tem que haver essa consciência. Nós não podemos querer usar produtos naturais e biológicos e querer a mesma performance que têm os produtos de síntese. Isso não claro, não podemos querer a mesma qualidade a que estamos é. habituados. É preciso dar tempo ao tempo. E estava a falar um pouco das peles que iam para aterros, eu até lembrava que há zonas do país, não. No nosso país já não acontece, que eu saiba. Não. Do globo, como em África, em que enterram, não é? Em determinadas zonas, acabam por enterrar. Sim, sim. Aliás, em África até têm o hábito, muitas das vezes, de comer. Porque embora a gente esteja a falhar na pele, parece que é um produto que
estranho, mas a pele, há quem coma, por exemplo, a pele do porco, os Pois, corados, portanto, há culturas e há países onde as necessidades levam a que isso suceda. Faz parte da alimentação também, mas vai basicamente grande parte, eu diria até que a indústria de perfumes não absorve nem 60% de todos os couros que saem dos matadores. Portanto, ainda existe uma percentagem muito grande que vai para a aterro. vai para a terra, mesmo assim. Sim, 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 sim. Hum, agora, eu já percebi também que os cortumes são é um setor muito importante em Portugal, com um grande impacto também na nossa Já economia. teve mais, já fomos mais fortes, somos cada vez menos, Pois, eh, por variadíssimos motivos. É assim, esta conversão que estamos a passar neste momento, seja ela nas indústrias 4.0, seja a sustentabilidade, as limitações de substâncias, tudo isto, não vai ser fácil. Isto não vai ser nada fácil. Vamos ter um caminho a percorrer, vamos ter todos que ter muita paciência. Pelo menos quem produz e quem trabalha com este tipo de matérias-primas pois. vai ter que ser, não sei, tenho algumas dúvidas. Que haja uma diminuição, talvez, no número de Tenho, pessoas que estão na tenho. área, até por causa da competitividade, pode não ser possível por causa dos custos. E depois estas exigências vão colocando patamares nas empresas em que algumas têm condições de as cumprir e outras não têm. Ou seja, o nosso tecido empresarial é constituído basicamente por pequenas, médias e microempresas. Muitas delas trabalham sempre a pensar no final do mês como é que têm dinheiro para pagar os salários e muitas destas conversões de sistemas, de equipamentos, tudo isto exige financiamentos avultadíssimos e que há muita empresa que não tem condições de o fazer. Não é? Claro. E agora, passando aqui ao nosso ponto, como é que a inteligência artificial pode ajudar nisso? Se é que pode ajudar, qual é a sua perspectiva do seu uso, né, nesta transformação, nesta conversão que está a acontecer? Ora bem, a inteligência artificial vai ser, aliás, já é muito útil. Nós aqui no nosso setor, e já existe até no mercado, e já existem muitas empresas ou várias empresas que estão a utilizar, que são os equipamentos. Digamos que a inteligência artificial, num setor onde temos estas duas componentes, neste momento está-se a focar na componente mecânica, Ok, porque não vai ser fácil entrar pela via da parte do processo. E por que não? Porque o trabalhar o couro tem uma componente sensorial muito grande. Ou seja, os sentidos, o tato, o toque, tudo isso tem que se mexer na pele para perceber exatamente as tais características que durante o processo se têm que dar. E não acho fácil, não direi que não se consiga um dia lá chegar, que exista algum tipo de robô, de equipamento que consiga medir sensorialmente fazer este tipo de avaliação. Agora, existem muitos outros tipos de avaliação, por exemplo, detecção dos defeitos do couro, que é uma dos fatores que lhe atribui valor ou retira. Portanto, o valor de um couro está basicamente associado aos seus defeitos. Portanto, quanto menos defeitos, quanto mais área de corte uma pele tiver, mais valor ela tem. Portanto, já existem uma empresa italiana, penso eu, que tem um equipamento que faz uma leitura, tem um olho que faz a detecção do couro, dos defeitos, do variadíssimo tipo de defeitos. Ah, Claro que isto tem é um muito olho. útil, é muito bom. Neste momento, o projeto que nós temos do ProTech 3, estão a ser instaladas umas plataformas IoT que irão depois distribuir e agregar todas estas tecnologias da robotização, da automação, do machine learning, por aí afora. E esse conjunto de tecnologias vai ficar centrado e depois a informação é distribuída por via das plataformas IoT.
O que é a inteligência artificial? Eu tenho perguntado a todas as pessoas com quem tenho falado qual é a sua percepção do que é, daquilo que têm visto também a ser aplicado na área dos costumes. Está aqui a falar mais da componente da automação, Sim, sim. Neste momento, digamos que no setor estão, os passos estão a ser dados, principalmente na parte mecânica do processo. para tarefas que são repetitivas. E exatamente, ou seja, manutenção preditiva, gestão dos sistemas energéticos, fazer o máximo de previsão possível. O que isto nos traz em relação ao que já tínhamos, porque as bases de dados já existem há muito tempo, não é novidade para ninguém, é a forma como é que elas comunicam entre si. Portanto, estas plataformas vêm fazer a junção quase da informação dessas tecnologias todas e elas em conjunto. Portanto, vocês já tinham os dados e, no fundo, agora surgiu uma E forma exatamente. inovadora de tratá-los. Digamos que isto estamos sempre a andar um passo, a dar um passinho em relação ao que já tínhamos. Por exemplo, os sistemas de qualidade, o que faziam era implantar um sistema de rastreio eficaz, seja Uhum. ele produtivo, financeiro, pronto. Neste momento, o que estas tecnologias nos vão trazer é fazer a junção desses dados, muitos deles que não existiam, e analisá-los. A inteligência artificial, normalmente, para além da análise dos dados, e de dar a informação, sugere. Exatamente. Isso é Portanto, a importante, vantagem sugere. que tem é dar indicadores onde as pessoas, estando atentas, podem gerir as empresas à distância, ter os indicadores à distância e criar uns modelos de negócio em função dos dados que vão obtendo. Inclusivamente agora, quem produz, não direi já, mas um dia mais tarde terá acesso também à informação por via dos consumidores. Esta ligação é muito importante a todos os níveis, porque não direi que nos cortumes seja um exemplo disso, mas há muitos outros setores, principalmente o setor agroalimentar, tem excedentes de produção brutais. Portanto, um dos problemas ambientais também reside em que se produz muito mais do que é necessário. Pois, Uh, Existem empresas com problemas financeiros, com estoques brutais, que não conseguem escoá-los. Se calhar tendo estas informações e este tratamento de dados, sabendo o que é que os consumidores compram, com que frequência, talvez consigam ter uma ideia mais precisa de quanto e quando devem produzir. portanto, temos aqui uma ligação entre os dados que vêm do consumidor, da produção, e Exatamente, pode ter um verdadeiro impacto nos modelos de negócio, como vocês exatamente. conhecem, e também na sustentabilidade. É. É o maior ponto. Basicamente na sustentabilidade, porque vai nos dar uma maximização de recursos, digamos, seja elas de tempo, de espaço, de processo, de produtos, de tudo. Portanto, tudo o que nós possamos rentabilizar em termos produtivos, sem necessitarmos, por exemplo, de estar com grandes alterações em reduções de custos, basta isto para atingir uma maior rentabilidade. Há aqui uma, Utilizar os recursos de uma forma mais sensata. exatamente, mas há aqui uma grande tarefa de otimização por parte da inteligência artificial. Existe, existe. Hum, Agora, isto não é tudo um mar de rosas, né? pois, quais são aqui os desafios, as desvantagens disto? É, eu acho que isto é tudo útil, é tudo muito bom, e eu costumo dizer que quando estamos naquela parte de descoberta e de evolução e de investigação, isto é tudo um mar de rosas, é tudo bonito. O objetivo é chegar a um ponto, nós pomos-nos ao caminho e tentamos lá chegar. O problema é que depois, hoje dá-me vontade de perguntar à pessoa que inventou os plásticos, à data de hoje, o que diria? Se calhar naquela altura foi uma invenção fabulosa e à data de hoje estamos todos aqui com um problema terrível e incrível para resolver e não sabemos Claro. basicamente como é que o vamos fazer. Portanto, isto tudo são coisas que nós, dando-lhe uma utilidade sensata e séria, as coisas são úteis, vêm trazer muitas melhorias. Nas mãos erradas, não sei. E em termos de mão de obra, já que estamos aqui a falar de eventuais desvantagens, a inteligência artificial aqui poderá funcionar como um substituto de mão de obra, pode ser aqui mais um instrumento para a mão de obra que existe. Eu diria que será mais um instrumento para a mão de obra que existe, até porque analisando o tipo de equipamentos no processo produtivo,
terá sempre que haver uma componente humana, ou seja, as máquinas não vejo forma de serem alimentadas, a colocação do couro, tem algum manuseamento específico, poderá um dia acontecer. Existem já, aliás, já há vários anos que o setor trabalha com robôs à saída das máquinas. Portanto, Uhum. há uns sistemas que seguram a pele, empilham, portanto, agora alimentar as máquinas neste momento ainda é Sim, trabalho humano. eu consigo perceber também porque tive a oportunidade de ver, mas há um grau de especialização tão grande que é difícil, Ah, que a substituição será difícil, de facto. a substituição é sempre difícil onde existe digamos que isto, o couro tem uma parte um pouco empírica. Ah, portanto, não é uma coisa que a ciência resolva tudo. Ou seja, o próprio processo em si tem partes de controle que são meramente intuitivos e sensoriais. Portanto, quem sabe consegue, quem não sabe não consegue. E não tem a ver com, ou seja, são pontos de controle que não têm equipamentos específicos para o fazer, que nos ajudem a ter uma informação correta. Não temos que ser nós a avaliar pelo tato, basta mexer na pele para quem tenha experiência, para saber se está no caminho certo ou não. Há uma intuição humana que é muito importante aí. Existe um fator muito importante que são os sentidos, e eu não vejo, acho que a inteligência artificial ainda pode conseguir detectar as formas, fazer leituras, sensorização no sentido que eu estou a falar dos sentidos, do tato, do olfato. Há coisas que a máquina não consegue substituir, e isso aí, Eu agora percebo. que vai ter que haver uma reconversão das pessoas, vai, isso não tenho a mínima dúvida. Pois, aqui, alguns autores dizem que a inteligência artificial vê o mundo através de dados e de cálculos É, matemáticos. Portanto, há aqui toda uma parte exatamente. de intuição, criatividade, Exatamente. capacidade que ela não consegue. Não é que se perde, não perde nem ganha, não tem. Portanto, Não, não. por isso é que tem que haver uma colaboração entre o ser humano e as máquinas. E pronto, já começou a falar da minha próxima questão, que é a questão da reconversão. Vai ter que haver aqui uma requalificação da mão de obra, provavelmente. Vai. Eu não sei bem como diga isto, quer dizer, nós temos que Ok. requalificar a nossa mão de obra. Eh, eu não sei, muito sinceramente, não sei se é uma especificidade do nosso setor, penso que não é, porque nós estamos a ter um fluxo de imigrantes enorme. Nós precisamos de requalificar a mão de obra, as pessoas têm que ser mais formadas, seja internamente nas empresas, seja exteriormente, ah, para se familiarizarem com este tipo de tecnologias e com este tipo de equipamentos, com estas inovações. E o que eu observo neste momento é que a mão de obra direta que está a ser utilizada não só não é qualificada, como vai ter alguma dificuldade em aprender porque não falam a nossa língua. E porque, ou seja, há sempre um sim e um não. Claro. Vai Não ser, vai ser fácil de resolver isto sou eu, na minha maneira de pensar e pelo aquilo que observo aqui no dia a dia. eh, vai ser Quando difícil. estamos todos a precisar de qualificações, eu estou a ver as coisas cada vez mais difíceis no que se refere à mão de obra direta. E provavelmente vai levar uma deslocalização das empresas, ou não? Sim, essa deslocalização já se tentou no passado, até para saída para o estrangeiro. Houve algumas empresas que foram naquele conceito do produzir barato, para aumentar as margens de lucro, e deslocalizaram-se para países, basicamente para sul, porque o norte vai empurrando a poluição para baixo, até porque o início da indústria de cortumes há uns anos atrás, forte era na Europa do Norte. Hum. E depois, por questões ambientais, eles foram empurrando, 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 e praticamente as indústrias poluentes foram todas empurradas para sul. E nós chegamos aqui abaixo, no sul da Europa, continuamos a empurrar mais para sul ainda, portanto já estamos em África. Agora, isto foi uma experiência que não foi bem sucedida para muita gente. Esta ideia do produzir barato saiu caro.
Pois, porque produzir barato, mas o grau de exigência nesses países não tem nada a ver com o grau de exigência na Europa. Portanto, houve muitas das coisas que foram feitas lá fora, eu quando falo lá fora, falo, por exemplo, na China, em Marrocos, nesses países, onde para eles o mais ou menos está bom. Eh, sim. e nós conseguirmos introduzir este rigor da produção, porque depois vai para o consumidor e tem devoluções e tem esse tipo de coisas, Sim, esse, não é fácil. esse produto para entrar na Europa novamente tem que cumprir vários requisitos, várias normas. Tem. Depois tem dificuldade em cumprir, não é? E em entrar. Exatamente, exatamente. Esse é outro ponto que podia ser discutido, dava outro debate, que é a forma como alguns produtos de uns países entram sem qualquer tipo de controle. Outros têm Enfim, dificuldade de controle. é. Há muita coisa ainda que tem que ser feita a esse nível. Ou seja, nós abrimos muitas portas à Europa a produtos estrangeiros, mas depois o controle que é feito a esses produtos não é o mesmo, e não é com o mesmo rigor que é utilizado nas indústrias europeias e quem produz na Europa. Temos dois pesos e duas Tem medidas. um grau de exigência muito maior. Até a política ambiental, quer dizer, a política ambiental no Paquistão, na Índia, no Bangladesh, não tem nada a ver com a política ambiental na Europa. Portanto, eles lá não são obrigados a cumprir determinados regulamentos que nós aqui na Europa somos obrigados e estamos espartilhados neles. E o que é certo e verdade é que depois entram no nosso mercado penalizando os nossos produtos, que digamos que são produzidos cá. eh, De certa forma, a Não inteligência sei, artificial até pode agudizar isso. e exatamente. Nós também temos aí à porta já o regulamento da inteligência artificial, portanto, temos mais um regulamento, que é a Pois, Euro. porque isto, vocês vão passar agora uns aninhos a tratar deste assunto, porque isto não vai ser fácil, isto vai trazer, é que, como eu disse há pouco, isto tudo o que se vai inventando, tudo o que se vai inovando, tudo o que se vai criando, tem sempre um lado muito bom e um lado mau. Depende de quem utiliza, do fim para que o tem. A inteligência artificial é uma coisa excelente, se nós a utilizarmos da forma que estamos aqui a discutir o assunto, mas nas mãos erradas pode ser um problema. Claro. Voltando E acho que o sistema judicial vai ter que rapidamente mexer em relação a isso, o que eu temo também que não seja em tempo útil, porque a instalação das tecnologias está a ser muito mais rápida do que a legislação está a ser feita. E estamos a assistir a isso em relação a várias coisas que já existem há muitos anos, que é a internet, basta isto. E eu ouço todos os setores, e desde os músicos aos filmes, toda a gente se queixa porque não consegue lidar pronto, com problemas que lhes vão aparecendo e que não há legislação que os proteja. Só para, voltando um pouco atrás e até já em jeito de conclusão, a inteligência artificial é algo maravilhoso, ou pelo menos parece ser, Sim, mas ela ainda tem muita intervenção humana, principalmente numa fase inicial. E falávamos há pouco dos dados e da dificuldade que as pessoas podem ter em adaptar-se à inteligência, a este tipo de inteligência. De facto, se não souberem introduzir dados, se não houver dados de qualidade e depois não souberem interpretar os dados, a inteligência artificial não vai ter utilidade. sim, Sim. não vai ter utilidade nenhuma. As ferramentas existem. Se eu não souber pegar numa chave de fendas, não consigo desapertar um parafuso, não adianta. Eh, as coisas são como são. Mas talvez seja mais Agora, fácil o trabalhador é, imaginar a chave de fendas do que uma análise mais fina de dados, digo eu. Porque tudo o que seja simples, seja complexo, tem que saber utilizar, tem que saber fazer, tem que saber, ou seja, tem que ter um conhecimento associado. Ahm, eu não sei se neste momento estamos preparados para fazer essa transição com a rapidez com que ela está a ser feita. Ah, há setores, eu penso que vai criar aqui algumas, como é que eu ia dizer, algum distanciamento das empresas mais pequenas para as maiores. vai asfixiar as mais pequenas. Exatamente, ou seja, há empresas, em todos os setores existem as empresas que andam mais à frente, há empresas que têm investigação interna, a esmagadora maioria não tem. Portanto, o nosso tecido empresarial ainda não tem aquela mentalidade de investir na formação interna,
nos desenvolvimentos internos. As indústrias não têm, por tradição, ser investigadoras no seu setor e serem elas a investigar a desenvolver os seus produtos, entregam ainda muito a entidades externas. Dizendo que de facto há aqui uma grande mudança de mentalidade que tem que ser feita e essa demora É. muito mais tempo do que a evolução da inteligência E, artificial. exatamente, ou seja, a evolução tecnológica cada vez é mais curta. Ou seja, aquilo que se investigava durante 10 anos para descobrir qualquer coisa, neste momento, se calhar, meio ano chega, às vezes nem tanto. As tecnologias vieram também ter esse efeito na investigação. Mas Agora, a cabeça das pessoas não sei se tem rapidez para acompanhar isto. agora para terminar e para terminarmos num tom mais positivo, ações, para onde é que nós caminhamos? Eu sei que já foi falando sobre isso e tudo, mas em termos de STIC, para onde é que caminham, que apoio podem dar? Só para finalizar, olhando para o futuro, ele não pode ser assim só negro. Não, o futuro não é negro. Aliás, eu diria até que em termos ambientais o futuro é risonho, porque nós, uma das nossas, eu diria até, se calhar, correndo o exagero de estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, que é um setor altamente restritivo para si mesmo. Ou seja, as entidades reguladoras do setor estão sempre a querer ir um pouquinho mais além do que aquilo que está a ser possível neste momento. Ou seja, as transformações, as restrições químicas que estão a aparecer retiram performance aos produtos de síntese, mas por outro lado, a indústria química está a ser muito pressionada para avançar no sentido de ter respostas e substituir as suas gamas de produtos por produtos biológicos, ou de base biológica, ahm, com uma rapidez que não sei se vamos conseguir. Neste momento não tem havido grandes problemas nas produções e nas empresas à conta disso. As indústrias químicas até está a conseguir com mais rapidez até que eu imaginaria. Mas o objetivo neste momento é resíduo zero. Portanto, é um objetivo que pode ser muito ambicioso, eu não me parece que seja. Inclusivamente, não sei se há muitos setores assim, mas nós já temos aqui em Portugal uma empresa de perfumes que trabalha com resíduo zero. Ok. Ou seja, eles conseguiram valorizar toda a sua cadeia durante todo o processo, todo o resíduo sólido, estamos a falar em resíduos sólidos. Todos eles estão valorizados, ou seja, o resíduo já não é um custo. Eles deixaram de ter um custo e passaram a ter um lucro. Para além de que conseguimos, na verdadeira acessão da economia circular, fazer uma transferência de resíduos para outros setores. Nós estamos neste momento no PRR com várias atividades, basicamente, eu diria até 90% delas direcionadas para esse lado ambiental, que é a reutilização dos resíduos no próprio setor. Nós próprios aqui estamos a fazer hidrólises de resíduos das fábricas, que estamos a fazer a extração de colagênio, que depois irá ser direcionado para outros setores, seja para fazer coatings da têxtil, seja para o setor das cosméticas, que utilizam colagênio. Fazemos extrações da queratina do pelo. Portanto, há aqui uma circularidade muito grande. Os nossos projetos, neste momento, também, muitos deles assentam em nós utilizarmos os resíduos de outros setores Uhum. e fazermos as extrações possíveis das substâncias que nós. A vantagem que o nosso setor tem é que o processo, por complexo que seja, utiliza N substâncias, que vão desde os sulfuretos, enzimas, gorduras, resinas. Portanto, isto é uma infinidade de substâncias que basicamente nós conseguimos ir a vários outros setores e, em algum resíduo, extrair. Os taninos são muito importantes para o processo do couro. Nós temos um projeto com a malta das florestas, por causa dos resíduos, quando se fazem a limpeza das matas, nós conseguimos aproveitar e retirar os taninos desses resíduos. Os lagares têm um problema enorme de resíduos também, que não sabem já o que lhes fazer. Inclusivamente a Grécia já tem um projeto europeu só para instalar startups para tratamento dos resíduos dos lagares. Não fazia ideia. E eu quase que me atreveria a dizer que no setor dos cortumes, se nós formos fazer extrações daqueles resíduos todos
conseguimos passar aquelas toneladas todas para metade e depois de fazer as extrações temos que fazer as concentrações, o que ainda passa para, ainda se reduz para menos. Portanto, eu quase que me atreveria a dizer que nós consumiríamos quase todos os resíduos do setor dos legados, assim Ok. houvesse vontade para fazer estes processos todos que muitas das vezes também não são baratos. Então, para resumir, o futuro, há aqui esperança no futuro, porque se a tecnologia acompanhar este esforço que já está a ser feito na parte ambiental, a junção dos dois, não é? Desta Sim, 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 sim. sustentabilidade da inteligência artificial e dizendo e parafraseando o José Cruz, o que disse há pouco, se for bem utilizado, com uma estratégia e com a mentalidade certa, pode realmente trazer enormes vantagens ao setor Pode, e ele pode dar o seu salto quântico também pode, pode. ao nível da especialização, ao nível da integração com outros setores e, em último caso, ao desenvolvimento do país. Sr. Cruz, muito obrigada. Não tenho dúvidas sobre isso. Foi uma conversa muito interessante. Aprendemos todos mais sobre o setor dos cortoumes em Portugal e também e acho que se percebeu bem a dificuldade que existe nestas transições, porque É, nunca é fácil. nós conhecemos o tecido, acho que todos nós conhecemos mais ou menos o tecido empresarial português, o típico português que está a trabalhar nessas áreas, e é preciso também, é preciso ir à fonte, ir É, ao típico exatamente. português e convencê-lo que ele tem que fazer as coisas de outra forma. Tem É, que... e temos que, definitivamente, porque eu continuo a achar que quem traça o caminho que as indústrias tomam é sempre o consumidor. Não vale a pena termos aqui nenhum tipo de ilusão. Tem Sim, que se fazer uma campanha maciça, nas pessoas, reduzir os hábitos de consumo, ensinar, criar a mentalidade de reutilizar, porque hoje em dia já nem sequer a palavra reciclar é bem recebida. Ou claro, seja, sim. eu diria até que, por exemplo, agora, no léxico destes financiamentos do PRR, o Fundo Ambiental não gosta da palavra reciclar. E bem, quer dizer, porque o processo de reciclagem é um processo poluente por si só também e caro. E tanto que é Ou que seja, gosta? Gosta da palavra reutilizar. a palavra reutilizar, circular, transferir de um setor para o outro, ou seja, darmos um período de vida maior, seja aquilo que for. A inteligência artificial sozinha não vai fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui a perceber que há aqui várias circunstâncias, vários pontos em que Sim, têm todos que tocar em conjunto para que exatamente. realmente chegar a bom porto. Aliás, a inteligência artificial sozinha também, Sim, não. quer dizer, pronto, isto no fundo, as plataformas IoT o que fazem é juntar a informação da inteligência artificial e da robotização e da automação e do machine learning e por aí afora, e depois distribuir a informação e cruzá-lo. E Sim. quanto mais informação tiver, E mais mais qualidade, dados se conseguem obter, exatamente. mais reais. Mas no final do dia começa tudo em nós e acaba tudo em nós. Enquanto Exatamente. Isso é que não podemos perder de vista. exatamente. Muito É. obrigada. Foi um Obrigado, gosto estar eu. aqui connosco e até à próxima. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Pode ser que daqui a uns tempos nos encontremos de novo e o futuro seja Oxalá. mais risonho. Muito obrigada.